A garotinha disse: Senhor, minha mãe não voltou para casa ontem à noite. O CEO a seguiu até a neve. O vento uivava pelas ruas estreitas como um aviso. Era uma manhã de inverno cruel, escura, silenciosa e impiedosa. Os flocos de neve voavam de lado no ar gelado, picando como agulhas. As lojas continuavam fechadas, as calçadas vazias e nuvens cinzentas e espessas pairavam baixas sobre a cidade. Ella Morgan, 6 anos, vagava sozinha pela neve. Usava um vestido vermelho desbotado sob um casaco surrado e acolchoado, fino demais para o frio. Suas botas estavam encharcadas, seus pezinhos tremiam a cada passo. O cabelo castanho preso em um rabo de cavalo torto grudava em suas bochechas, rígido de geada. Seus lábios estavam pálidos. Suas mãos haviam perdido a sensibilidade. Ela vinha caminhando havia horas, desde o primeiro brilho da luz no horizonte, procurando, esperando. Sua mãe, Scarlett Morgan, não voltara para casa na noite anterior. Nunca tinha acontecido antes. Scarlett trabalhava no turno da noite em uma fábrica nos arredores da cidade. Não importava o quanto estivesse cansada, ela sempre voltava antes do nascer do sol para beijar a testa de Ella. Sempre. Mas não naquele dia. Ela foi primeiro à fábrica, depois ao ponto de ônibus perto da floresta. Ninguém. Apenas silêncio, neve e um vento que fazia seus olhos lacrimejarem. Seus dentes batiam quando ela sussurrou para si mesma. Mamãe sempre volta para casa. Ela sempre volta. Lembrou-se de algo que sua mãe dissera uma vez, durante uma conversa de antes de dormir. Se algum dia você ficar assustada, encontre um adulto bondoso ou vá até a casa grande na colina. O homem de lá é gentil. Ela nunca tinha ido lá, mas já tinha visto as luzes, quentes e constantes, de longe. Agora, sem outra opção, ela se virou para lá. A colina era íngreme. Suas pernas queimavam. Sua respiração vinha em suspiros curtos e dolorosos. Ela subiu, abraçando a pequena mochila contra o peito. A mansão surgiu através da neve como algo saído de um conto de fadas. Portões altos de ferro, paredes de pedra cobertas de branco e pinheiros rangendo ao vento. Ela chegou ao portão, sem saber o que fazer. Olhou para cima, para uma pequena câmera sobre o poste. Será que ela a via? Será que importava? Uma rajada a lançou de lado. Ela se segurou, por pouco. A respiração saía em nuvens. Suas pernas doíam. Ela não conseguia mais pensar. Sentou-se, enrolando-se diante do portão, braços ao redor dos joelhos, cabeça abaixada. Um bater de asas alto acima dela, um corvo, explodindo do galho. Ela sobressaltou-se, tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Ela desabou na neve. Então, um clique suave. O portão se abriu. Um homem alto apareceu. Ethan Caldwell, 38 anos, vestia um longo casaco preto e cachecol cinza. Sua mandíbula marcada e olhar intenso lhe davam uma presença imponente. Em uma das mãos, segurava uma pasta de couro, pronto para uma reunião cedo, até vê-la. Uma garotinha desmoronando na neve. Ele deixou a pasta cair. "Ei!" chamou correndo até ela. "Querida!" Ela tombou para a frente. Ethan a alcançou a tempo, segurando-a antes que caísse no chão. Ajoelhou-se ao lado dela, envolvendo-a com força com seu casaco, protegendo-a do vento. "Ei, consegue me ouvir?" Ela se mexeu levemente. Sua pequena mão agarrou o casaco dele e ela sussurrou, quase inaudível. "Senhor, minha mãe não voltou para casa ontem à noite. Estou procurando por ela." Então sua mão ficou mole. Seus olhos se fecharam. O coração de Ethan disparou. Ele a ergueu nos braços, segurando-a junto ao peito. Ela era leve como uma pluma, gelada como gelo. Ele correu de volta pelo portão. "Chamem o médico!" gritou para os funcionários. "Acendam a lareira agora!" Dentro, o calor irradiava da enorme lareira.
Ele a deitou com cuidado em um sofá macio perto do fogo. O casaco dela escorregou. A mochilinha caiu ao lado, com um leve baque. Ethan se agachou e a abriu, procurando alguma identificação. Dentro, luvas rasgadas, uma lancheira cheia de migalhas e uma folha dobrada. Um desenho de giz de cera de uma mulher loira, de mãos dadas com uma garotinha sob um sol. Ele encarou o papel e então murmurou, mais para si do que para alguém. Onde está a sua mãe? E por que você estava sozinha naquela tempestade? Ele ainda não sabia disso. Mas naquela manhã, uma garotinha desmaiando na neve mudaria o rumo de toda a sua vida. Calor. Foi a primeira coisa que ela sentiu quando abriu os olhos. Um brilho dourado e suave tremulava perto dali. Luz de fogo. O cheiro de canela e cedro preenchia o ambiente. Estranho, mas reconfortante. Ela piscou, os olhos se ajustando aos móveis elegantes, ao teto alto, às prateleiras cheias de livros, à lareira com chamas dançantes e ao cobertor grosso puxado até seu queixo, e ao homem sentado ao seu lado. Ele não estava sorrindo, não exatamente, mas seus olhos haviam suavizado. A frieza que ela viu através da neve havia desaparecido. No lugar, havia preocupação silenciosa. Ele segurava uma caneca fumegante. Você acordou, disse ele gentilmente. Que bom, você nos deu um susto. Ela se mexeu devagar, as pequenas mãos apertando o cobertor. Ela não falou. O homem estendeu a caneca. É só água morna, sem pressão. Ela pegou com cuidado, os dedos ainda tremendo. Sou Ethan, ele acrescentou, a voz calma e estável. Você está segura agora. Você pode me dizer o nome da sua mãe? Ela hesitou. Depois sussurrou. O nome dela é Scarlett Morgan. Ele assentiu lentamente. Você sabe onde ela trabalha? O olhar de ela caiu para o colo. Num lugar grande com máquinas barulhentas. Ela vai quando está escuro e depois sempre volta para casa. A voz dela se quebrou na última palavra. A expressão de Ethan mudou. Algo afiado brilhou em seu rosto. Scarlett Morgan. O nome despertou uma memória distante. Ele se levantou, atravessou o cômodo e voltou com o celular. Seus dedos se moveram rápido pela tela. Ele olhou de relance para ela. Esse lugar grande. Tem muitas luzes à noite? Ela fez que sim. E as pessoas usam coletes, capacetes? Ela assentiu de novo. O estômago de Ethan apertou. Havia dezenas de instalações da Caldwell Industries, mas apenas algumas operavam linhas industriais noturnas, perto daquela parte da cidade. Acho que sei onde sua mãe trabalha, disse em tom baixo. O lábio de ela tremeu. Eu estraguei tudo? Desculpa por vir até sua casa. Ethan se agachou até ficar na altura dela. Não, disse com firmeza. Você me lembrou do que realmente importa. Ele se levantou novamente, já discando. Em minutos, sua chefe de RH estava na linha. Scarlett Morgan, pode verificar os registros de funcionários da unidade Holden? Pediu ele. Uma pausa. Sim, senhor. Ela está registrada como operária de linha programada para o turno da noite de ontem. Ela registrou saída? Outra pausa. Não há registro de saída, senhor. Alguém relatou o desaparecimento? Não, senhor. É possível que ela tenha deixado o turno sem registrar ou ficado para trás. A mandíbula de Ethan se contraiu. Localize imediatamente o gerente responsável pelo turno atual. Ele encerrou a ligação e virou-se para o seu assistente, que já estava parado na porta. Prepare o carro. Vamos para a fábrica Holden. O assistente assentiu. Devo organizar segurança para ela? Perguntou, indicando ela. Ela vem conosco, respondeu Ethan. E certifique-se de que esteja quente e confortável. Ela piscou para cima dele, surpresa. Eu posso ir? Foi você quem começou tudo isso, disse ele com um sorriso suave. Acho que você merece ajudar a terminar.
Lá fora, o céu permanecia pesado e branco, mas a neve havia diminuído para uma queda leve. Enquanto viajavam na SUV preta pelas estradas sinuosas, ela se encolheu no assento macio, envolta em um casaco novo que alguém encontrara no closet de hóspedes. Suas mãozinhas seguravam o chocolate quente que haviam preparado para ela em uma caneca térmica. Ethan a observou pelo retrovisor. Ela era tão pequena, tão corajosa. Uma criança que caminhou através de uma nevasca para encontrar a mãe, algo que a maioria dos adultos jamais ousaria fazer. Ele voltou os olhos para a estrada, a mandíbula rígida. Se sua empresa tivesse qualquer responsabilidade no desaparecimento daquela mulher, se ninguém tivesse percebido porque ela era apenas mais uma funcionária do turno da noite, isso iria mudar. E mudaria naquela noite. A instalação Holden parecia ainda mais fria do que o ar de inverno lá fora. Paredes de aço, luzes fluorescentes tremeluzentes. O som ritmado das máquinas ecoava como um tambor de guerra distante. Lá dentro, os trabalhadores se moviam em silêncio, rostos pálidos e cansados, olhos voltados para baixo. Ninguém falava, ninguém notava, ninguém questionava, até a SUV preta parar do lado de fora. Ethan Caldwell desceu. O longo casaco roçando no chão, ela logo atrás, sob o cuidado atento de sua assistente. O supervisor da fábrica correu até eles, confusão no rosto. Sr. Caldwell, nós não estávamos esperando. Não, disse Ethan cortante. Não estavam. Ele passou direto, cada passo firme e rápido, rompendo o ar metálico. Sua voz ecoou pelo corredor. Quero a área de descanso dos funcionários agora. Pessoas se viraram. Sussurros o seguiram como ondas em água parada. O supervisor se atrapalhou com as chaves. É por aqui, senhor. Mas eu acho que... Ethan não esperou. Empurrou a porta. O cômodo era pouco mais que um depósito. Um banco, uma máquina de snacks, uma fileira de armários e uma mulher no chão. Mamãe! Gritou ela, correndo antes que alguém pudesse segurá-la. Scarlett Morgan estava encolhida perto de um armário, um braço sob o corpo, pele pálida como a neve lá fora, suor grudado na testa, a respiração fraca, irregular. Ethan correu até ela e se ajoelhou. Ela está queimando, murmurou, encostando o dorso da mão no rosto dela. Chamem uma ambulância. Não, tragam o carro. Levaremos mais rápido. Com cuidado, ele ergueu Scarlett nos braços. Ela mal reagiu. Pálpebras tremeluzindo, lábios secos e rachados. Ao carregá-la para fora da fábrica, os trabalhadores abriram espaço, olhos arregalados. Ninguém tinha sequer percebido que ela estava desaparecida. Ela caminhava ao lado deles, tentando segurar a mão inerte da mãe. No hospital, a notícia caiu como um golpe. Exaustão, hipoglicemia severa, desidratação, privação extrema de sono. Ela teve sorte, disse o médico. Grave. Se tivesse permanecido inconsciente por mais 1 hora, poderíamos estar falando em falência de órgãos. Scarlett foi internada imediatamente. Enquanto ela dormia, Ethan e ela ficaram ao seu lado. A garotinha se enroscou na cadeira de visitas, finalmente adormecendo, os dedinhos entrelaçados na mão da mãe. Ethan permaneceu sentado, cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para a mulher na cama. Então esta era Scarlett Morgan, a mulher que criou uma filha gentil o suficiente para bater no portão de um estranho em meio à neve. A mulher que deu tudo de si e quase perdeu a vida para proteger sua filha. Horas depois, Scarlett se mexeu. Suas pálpebras tremeram. Ela soltou um leve gemido e virou a cabeça. Seus olhos encontraram ela. Querida. A voz saiu rouca. Ethan se inclinou. Você está no Memorial Hospital. Você desmaiou. Mas está segura agora. Scarlett piscou algumas vezes e tentou se sentar. Não. Não.
Eu tenho que voltar. Eles vão me demitir. Você não vai a lugar nenhum, disse Ethan com firmeza, pousando uma mão em seu ombro. Você precisa descansar. Você quase não resistiu. Lágrimas encheram os olhos de Scarlett. Eu não podia faltar aos turnos, sussurrou. Estou cobrindo colegas, fazendo horas extras porque cortaram minha escala no mês passado. Sem pausas, sem dias de doença. Sua voz falhou. Sou mãe solteira. Eu não posso perder esse emprego. Ethan desviou o olhar, a mandíbula dura. Ele havia construído um império. Números, eficiência, margens de lucro. Tinha lido relatórios, saídas mensais, custos de mão de obra, mas nunca havia imaginado isso. Ele se levantou, tirou o celular do bolso e caminhou para o canto do quarto. Sua voz era baixa, porém afiada. Quero todos os registros de turno e apontamentos da unidade Holden na minha mesa dentro de 1 hora. E informe o RH. Com efeito imediato, nenhum funcionário está autorizado a trabalhar mais de 10 horas consecutivas. Auditoria completa das práticas do turno da noite. Comece agora. Ele desligou e se virou novamente. Scarlett o encarava confusa. Ele atravessou o quarto e pegou o cobertor que havia caído das pernas de ela, cobrindo-as com cuidado. Você não vai perder nada, disse em voz baixa. Nem seu emprego, nem sua filha. Ele encontrou o olhar de Scarlett. Não enquanto eu estiver aqui. Na segunda-feira seguinte, algo mudou na forma como a corporação Holden operava. E todos sentiram. Um memorando interno varreu a empresa como um vento fresco rompendo meses, talvez anos, de fadiga silenciosa. De Ethan Caldwell, CEO. Assunto: reformas de política, válidas imediatamente. Duração máxima de turno reduzida para 10 horas. Pausas obrigatórias a cada 4 horas. Fundo emergencial de saúde para incidentes no local de trabalho. Programa dedicado de apoio a pais solteiros. Horários flexíveis, consultoria financeira e assistência com creche dentro da empresa. A maioria dos funcionários leu 2 vezes. Alguns acharam que era uma piada, mas não era. Supervisores foram convocados para requalificação. Representantes de RH foram chamados a reuniões no fim de semana. E por toda a rede de unidades da empresa, os sussurros se transformaram em sorrisos cautelosos. No centro de tudo isso, completamente alheia à tempestade que havia iniciado, Scarlett Morgan estava sentada em sua cama de hospital, segurando uma xícara de chá morno, lendo uma carta entregue por mãos de uma assistente do escritório de Ethan. Era uma oferta de emprego formal, um cargo de assistente em meio período na sede corporativa. Salário mais alto, horas mais curtas, um cronograma que permitia que ela estivesse com ela de manhã e à noite. Scarlett piscou. 2 vezes. Deve haver algum engano, sussurrou. Mais tarde, naquela tarde, ela se encontrou com Ethan pessoalmente em um escritório elegante, com janelas do chão ao teto e prateleiras repletas de livros que ela nem sabia pronunciar. Ela estava sentada silenciosamente em uma cadeira no canto, balançando as pernas, desenhando gatos em notas adesivas. Scarlett segurava a proposta de emprego como se ela pudesse desaparecer. Eu não sou qualificada para isso, disse baixinho. E ainda não entendo. Por que alguém como você se importaria com alguém como eu? Ethan se inclinou para a frente, cotovelos apoiados na mesa. Porque alguém como você importa mais do que a maioria das pessoas que eu conheço. As palavras dele não eram polidas, não tinham brilho de discurso corporativo, mas elas acertaram. E Scarlett, pela primeira vez em anos, se sentiu vista. Ela aceitou. O primeiro dia dela no escritório foi estranho, intimidante, mas ela, sempre curiosa, se adaptou rapidamente. Especialmente ao cantinho perto da mesa de Ethan, onde alguém havia colocado uma poltrona tipo puff, uma pequena estante
e um copo cheio de lápis de cor. Quem fez isso? Perguntou Scarlett. A recepcionista sorriu. O Sr. Caldwell disse que todo visitante deve se sentir bem-vindo, especialmente os pequeninos. Scarlett não soube o que responder. Nas semanas seguintes, o escritório foi se ajustando. Scarlett se mostrou capaz, organizada e silenciosamente afiada. Nunca pediu atenção, nunca esperou gentileza. Mas a gentileza veio mesmo assim. Como quando ela espirrou 3 vezes seguidas no corredor, e Ethan, em plena conversa com um membro do conselho, entregou a ela um lenço e tocou seu nariz com um solene "Saúde, madame", ou quando o cadarço do sapato de ela se desfez no elevador, e Ethan, sem hesitação, se ajoelhou e o amarrou com a precisão de quem já havia feito aquilo 1000 vezes antes. Ou o dia em que Scarlett trabalhou até tarde e ela ficou encolhida ao lado da cadeira da mãe. Scarlett, exausta, inclinou-se sobre as anotações e adormeceu no meio da frase. Ethan a encontrou assim 1 hora depois. Ele não a acordou. Apenas tirou o próprio casaco, dobrou com cuidado e o colocou sobre os ombros dela. Depois, diminuiu as luzes, colocou um copo de água no canto da mesa e fez sinal para a equipe de limpeza ficar em silêncio. Uma funcionária júnior que passava viu tudo. Ela não disse nada, mas o jeito como sorriu para si mesma dizia tudo. Naquelas pequenas e silenciosas gentilezas, algo começou a mudar. Não apenas na empresa, não apenas em Ethan, mas em Scarlett também. Ela começou a sorrir mais, a respirar com mais leveza, a olhar as pessoas nos olhos outra vez. Ela, claro, agora o chamava de Senhor Casaco Quentinho, bem alto, até no saguão. Scarlett tentou pedir silêncio no começo, mas Ethan apenas riu. A voz profunda e calorosa. "Já me chamaram de pior", disse ele. E quando ela sorriu para ele e lhe ofereceu um de seus desenhos de giz de cera, um boneco alto ao lado de uma garotinha de vermelho, com as palavras "Obrigada, Sr. Casaco Quentinho", rabiscadas em rosa. Ele o prendeu no quadro do escritório, bem atrás da mesa, ao lado dos prêmios da empresa. A neve começou a cair em flocos lentos e quietos naquela manhã, inocentes, quase poéticos. Mas ao meio-dia já era uma nevasca completa. Scarlett estava em sua sala, dedos correndo pelo teclado. O prazo se aproximava, e ela estava determinada a acertar o relatório. 2 andares acima, Ethan tinha uma reunião crucial com investidores. A caminho, ele passou pela sala de descanso e sorriu ao ver ela, sentada em uma poltrona com seus livros de colorir e o ursinho de pelúcia. "Cuide dela um pouco, pode ser?", ele pediu à assistente. "Volto em menos de 1 hora." "Sem problema, senhor", disse a mulher carinhosa, entregando uma caixinha de suco para ela. Mas as coisas nem sempre saem como planejado. Um alarme falso de incêndio desencadeou luzes piscantes e sirenes. Funcionários se dirigiram calmamente às saídas para a prática de evacuação. Em meio à confusão, ninguém percebeu ela escorregando silenciosamente para fora. Segurando firme o ursinho, ela sussurrou: "Onde está a mamãe?" Ela disse que voltava. E então saiu da sala de descanso, passou por mesas vazias e desceu por uma escada. Lá fora, a neve e o vento embaralhavam tudo. Quando Scarlett voltou, aliviada por ter terminado o relatório, o coração dela congelou. A cadeira de ela estava vazia, a caixinha de suco intacta. "Onde está minha filha?" Scarlett gritou, o pânico subindo pela garganta. A assistente empalideceu. Ela estava bem aqui. Mas não estava mais. Scarlett correu pelo prédio chamando o nome da menina. Enquanto isso, em outra sala, Ethan estava encerrando sua apresentação quando o celular vibrou. Ele atendeu e toda sua postura mudou. Segundos depois, estava no saguão. Scarlett estava desesperada. "Ela sumiu, Ethan. Eu não consigo encontrá-la."
Ela não sairia assim, ele disse, apressando-se até o setor de segurança. Então viram as imagens das câmeras. O vídeo mostrava ela saindo pela porta lateral do prédio 12 minutos antes, com o casaco e o gorro cinza que Ethan lhe dera na semana anterior, apertando o ursinho contra o peito. Ela estava procurando por você, murmurou Ethan. As mãos de Scarlett se agarraram ao balcão. Os joelhos quase cederam. Eu vou atrás dela. Ethan pegou o casaco, mas o largou no chão antes mesmo de alcançar a porta giratória. Pesado demais, lento demais. A neve girava ao redor dele como fumaça enquanto ele corria para a tempestade, vasculhando a calçada, vasculhando o branco. Ela, ele gritou. Ela, meu amor, onde você está? Então, pegadas, pequenas, já quase apagadas. Ele as seguiu, as pernas ardendo, escorregando pelo beco e contornando a doca de carregamento. Um lampejo de vermelho atrás de uma caçamba chamou sua atenção. Ele correu imediatamente. Lá estava ela, encolhida entre duas paredes, tremendo e ensopada. O ursinho estava apertado contra o peito. Seu rosto manchado pelo frio. Senhor casaco quente, ela choramingou. Ethan caiu de joelhos. Ah, docinho. Ele a acolheu com cuidado, envolvendo-a nos braços. Seu corpo estava gelado como gelo. Ele a pressionou contra si, protegendo-a do vento. Sua voz se quebrou ao sussurrar. Você me assustou de morte, mocinha. Eu pensei que tinha te perdido. Ela murmurou algo contra seu ombro. Ele a segurou ainda mais forte. Momentos depois, Scarlett surgiu escorregando pela esquina, deslizando no gelo. Ela os viu e deixou escapar um grito, meio alívio, meio desespero. Ela caiu de joelhos, abraçando os dois. Me desculpa, meu amor. Eu tô aqui agora. Me desculpa, me desculpa. Ela enterrou o rosto no cachecol de Scarlett. Ethan não soltou nenhuma das duas. Ao redor deles, a tempestade rugia. Mas naquele pequeno canto, os três formavam um frágil círculo de calor. Mais tarde, dentro do prédio, eles estavam enrolados em cobertores, tomando chocolate quente. Ela agarrava o ursinho. Scarlett beijava a testa da filha repetidas vezes. Ethan ficou por perto, os cabelos úmidos da neve derretida. Suas mãos tremiam, não de frio, mas do que quase havia acontecido. Ele se agachou ao lado delas, a voz baixa. Vocês duas se tornaram o meu dia inteiro, o meu maldito dia inteiro. Ele afastou uma mecha molhada da bochecha de ela. Eu não percebi o quanto, até achar que tinha perdido ela. Scarlett levantou o olhar, os olhos cheios, enormes. Aquilo não era mais sobre emprego, nem sobre empresa, nem mesmo sobre resgate. Era sobre conexão, conexão humana real, transformadora. E nenhum deles jamais seria o mesmo. Scarlett não esperava que o silêncio parecesse tão estranho. Depois de tudo que aconteceu durante a nevasca, Ethan insistiu que ela tirasse 2 dias de folga. Pagos, ele acrescentou, firme, sem discussão. Ela passou a manhã inteira enroscada no sofá com ela, assistindo desenhos e tomando chocolate quente. O apartamento era pequeno, mas quentinho, e pela primeira vez em muito tempo, o peso constante de sobrevivência não esmagava seu peito. Perto do meio-dia, bateram à porta. Ela correu para abrir e arfou. Um entregador segurava uma grande cesta trançada, embrulhada em celofane e laço prateado. Scarlett abriu o cartão, e seus olhos suavizaram ao ler. Descanse. O mundo precisa de mães como você, e meninas como ela precisam de você forte. E se dentro havia meias térmicas, um cobertor de fleece, livros de histórias, o chá favorito de Scarlett, como ele sabia, e um novo caderno de desenhos para ela. Ela abraçou os livros. Mamãe, cheira igual ao senhor casaco quente. Scarlett riu, enxugando uma lágrima antes que ela visse.
Mais tarde naquele dia, ela decidiu retribuir. Ela revirou gavetas e sentou com papelão, glitter e cola, trabalhando com determinação feroz. À tarde, ela tinha criado um cartão torto, mas colorido. 3 bonequinhos de palito, um alto, um médio e um pequeno, de mãos dadas sob neve caindo. Em letras de giz de cera brilhantes, lia-se: Feliz aniversário, senhor casaco quente. Gostamos tanto de você. Scarlett sorriu. Mas não é aniversário dele. Eu sei, ela sussurrou. Mas talvez ele não teve um. Agora ele tem. Na manhã seguinte, Scarlett levou o cartão ao escritório de Ethan. Ela ficou parada em frente à porta por um bom tempo, até bater. Entre, ele chamou. Ela entrou, entregando o cartão. É da ela, disse. E obrigada por tudo. A cesta, o bilhete, significou mais do que você imagina. Ethan pegou o cartão com uma delicadeza inesperada. Seu sorriso foi silencioso. Como eu tive tanta sorte de encontrar vocês duas na neve? Scarlett desviou o olhar, as bochechas quentes. Não parecia sorte na época. Ethan colocou o cartão sobre a mesa como se fosse algo delicado. Às vezes, as melhores coisas começam quando tudo parece errado, ele disse. Alguns dias depois, a empresa sediou seu baile anual de caridade no átrio do centro da cidade, sob um teto de vidro salpicado de luzes como estrelas. Scarlett não esperava ser convidada. Ela usava um simples vestido azul e ficou mais ao fundo. Então, as luzes diminuíram. Ethan subiu ao palco. Atrás dele, uma tela enorme se iluminou. Neve girando, imagens de trabalhadores e, por fim, o cartão de ela. Os 3 bonequinhos de palito ampliados e brilhando. O coração de Scarlett parou. Ethan começou a falar. Quero contar a vocês sobre alguém, disse, com a voz calma, mas cheia. Uma mãe, alguém que me lembrou o que liderança realmente significa, que lembrou a esta empresa como a humanidade se parece. Ele contou a história dele sem nomes, mas todos entenderam. A nevasca, o sacrifício, a força silenciosa de pessoas que muitas vezes ninguém vê. E então, ele se virou para ela. Scarlett Morgan, disse, estendendo a mão. Aceita se juntar a mim? A respiração dela falhou. As pessoas aplaudiram. Ela caminhou até o palco com passos inseguros. Ethan não forçou nada. Ele apenas estava lá. Scarlett se aproximou do microfone, a voz mal estável. Eu não sou corajosa, começou. Eu só sou uma mãe tentando ser o suficiente para alguém pequeno. E de alguma forma, encontrei alguém que me fez sentir suficiente também. A sala explodiu em aplausos. Ethan deu um passo à frente. Nada exagerado, nada performático, apenas firme e gentil. Ele tirou um pequeno broche de rosa branca do bolso e prendeu delicadamente na frente do vestido dela. Você merece ficar de cabeça erguida, ele sussurrou. Toda mãe merece. E pela primeira vez na vida, Scarlett acreditou. O cheiro de pão de alho atravessava a cozinha aquecida, misturando-se com o leve borbulhar do molho de espaguete no fogão. A mansão Caldwell, normalmente ecoando de silêncio, agora vibrava com algo muito mais suave. Risos, passos pequenos, pratos batendo. Ethan insistira. Seria uma noite simples, sem ternos, sem discursos. Só o jantar, só eles. Scarlett parecia quase tímida sentada no balcão da cozinha, o cabelo dourado preso de qualquer jeito, mangas enroladas até os cotovelos, enquanto misturava uma salada. Ela, usando um avental 3 números maior, mexia uma panela com importância teatral. Chefe ela, Ethan disse com seriedade fingida. Como está o nosso molho? Ela assentiu com ar profissional. Tá vermelho. Isso é bom, né? Ethan abriu um sorriso. Perfeito. Mais tarde, sentaram no chão da sala, tigelas de espaguete equilibradas no colo, assistindo desenhos antigos projetados na parede.
Scarlett se recostou em uma almofada, descalça. Tranquila de um jeito que Ethan raramente tinha visto. Ela se enroscou entre eles, sugando o macarrão com um suspiro satisfeito. Quando o filme terminou, ela correu para a cozinha pegar mais pipoca, a trança bagunçada balançando atrás dela. Assim que ela saiu do alcance da voz, Ethan virou-se um pouco para Scarlett. Sua voz, sempre tão firme nas salas de reunião, agora era incerta. Eu costumava achar que era ocupado demais para uma família, disse baixinho. Focado demais, estruturado demais. Mas agora me pego esperando pelo som dos seus passos do lado de fora da minha porta. A respiração de Scarlett falhou. Ela olhou para ele, não com incredulidade, mas com algo mais suave. Esperança. Você não precisava consertar a nossa vida, Ethan, respondeu com ternura. Mas, de algum jeito, você se tornou parte dela. Ele estava prestes a responder quando ela voltou, se jogando no colo dele com um potinho de pipoca. Se a gente morasse aqui, ela disse casualmente, pegando um grão. Eu ganhava panquecas todo dia de manhã. Scarlett riu, balançando a cabeça. Ela! Mas Ethan só riu, bagunçando o cabelo dela. Só se você me ajudar a cozinhar. Ela arfou, empolgada. A gente pode fazer de blueberry? E talvez de chocolate? E a gente pode ter um cachorro? Scarlett lançou a Ethan um olhar de aviso. Ele piscou com malícia. As risadas diminuíram até virar um silêncio confortável. Então, Ethan se levantou e caminhou até o pequeno armário sob a escada. Ele se ajoelhou, abriu lentamente e tirou uma mochilinha vermelha com estrelas de desenho animado e o nome Ela bordado na frente com um fio amarelo brilhante. Ele a estendeu sem dizer uma palavra. A mão de Scarlett foi ao peito. Ela o encarou com os olhos arregalados. Esse é o meu nome. Ethan agachou ao lado dela, a voz baixa e sincera. Só, caso um dia você queira ficar, disse ele. Os olhos de Scarlett piscaram rápido, sua garganta apertada de emoção. Não era um grande discurso, nem um pedido de conto de fadas, apenas um gesto, cuidadoso, intencional, real. Ela abraçou a mochilinha como se fosse um tesouro. Depois estendeu a mão para Ethan e sussurrou. Isso significa que a gente pertence? Ethan assentiu, a voz embargada. Vocês sempre pertenceram. A lareira crepitava atrás deles. Lá fora, a neve havia parado de cair. Dentro, pela primeira vez em muito, muito tempo, sentia-se como lar. A neve tinha voltado naquela manhã, suave, porém constante, cobrindo o mundo de branco silencioso. Dentro do pequeno apartamento, Scarlett e ela estavam sentadas de pernas cruzadas no tapete, embrulhando presentes com papel reutilizado e rindo quando a fita grudava nos dedos. Scarlett colocou uma mecha dourada de cabelo atrás da orelha e olhou para a janela. A neve caindo a fez lembrar de uma manhã não muito distante, quando sua filha entrara em uma tempestade para encontrá-la. A lembrança ainda ecoava em seu coração. Então a campainha tocou. Ela pulou imediatamente. Scarlett a seguiu, curiosa. Quando abriu a porta, uma lufada de ar frio entrou junto com um calor inesperado. Ethan estava ali no alpendre, vestindo um casaco escuro, neve grudada nos ombros. Em uma mão, segurava um guarda-chuva vermelho. Na outra, um único envelope branco. Oi, disse ele, os olhos brilhando. Eu estava torcendo para que vocês duas não estivessem ocupadas esta noite. Scarlett piscou. O que está acontecendo? Uma pequena reunião lá em casa. Apenas algumas pessoas que importam. Ela puxou a manga da mãe. Podemos ir, mamãe, por favor. Scarlett sorriu, o coração disparado. Ela assentiu. A propriedade dos Caldwell brilhava por dentro. Luzes amarelas atravessavam as janelas cobertas de gelo. Lá dentro, o calor irradiava. Não só da lareira, mas do jeito como tudo estava arrumado. A sala ficou em silêncio quando eles entraram.
Em cada parede, algo familiar. Fotos, dezenas delas. Scarlett ajudando Ethan a arrumar o cachecol de Ella. Ella dormindo no ombro dele no escritório. Uma foto borrada dos três, no meio de uma gargalhada no parque. Scarlett levou a mão à boca. Você guardou isso tudo? Ethan deu um passo à frente, as bochechas coradas. Não de frio. Eu não guardei, disse suavemente. Eu colecionei. Eram os dias em que eu começava a me sentir eu mesmo de novo. Os convidados, funcionários, vizinhos, a governanta, silenciaram quando Ethan ergueu um copo de cidra. Algumas pessoas, começou ele, entram na sua vida no meio de uma tempestade, mas acabam virando o seu abrigo. Os olhos de Scarlett brilharam. Então Ethan abaixou o copo e se ajoelhou. Um suspiro coletivo encheu o cômodo. Ele tirou um anel simples de prata, elegante, discreto. Olhando diretamente para Scarlett, mas falando com ambas, ele disse: Você entrou no meu mundo com uma pergunta. Cadê a minha mamãe? Ele sorriu para ela. Hoje eu tenho uma pergunta minha. Ele voltou o olhar para Scarlett, firme. Cheio de esperança silenciosa. Vocês me deixariam voltar para casa com vocês, todos os dias, pelo resto das nossas vidas? As mãos de Scarlett voaram ao rosto. Lágrimas escorreram. Ela bateu palmas ao lado dela. Diz sim, mamãe. Por favor, diz sim. Scarlett não conseguiu falar. Apenas assentiu, de novo e de novo, rindo entre lágrimas. Ethan se levantou, deslizou o anel em seu dedo e abriu os braços. Scarlett entrou neles. Ela também. Mais tarde, depois que os convidados foram embora, os três estavam sentados no banco de trás do SUV de Ethan, estacionado em frente ao prédio de Scarlett. O motor murmurava. A neve batia suavemente nas janelas. Atrás deles, luz vazava do apartamento que haviam deixado. Quente, dourada, cheia de memórias. Mas dentro do carro, a luz parecia ainda mais quente. Scarlett se recostou no ombro de Ethan. Ela adormeceu no colo dela. Ethan olhou para Scarlett e sussurrou com um sorriso. Entra. Desta vez. Deixa eu te levar para casa. Scarlett virou-se para ele, os olhos ainda úmidos, mas radiantes. Só se amanhã tiver panquecas. Ethan sorriu. Todas as manhãs. O carro se afastou devagar, desaparecendo na noite nevada. Atrás deles, uma casa cheia de momentos que importavam. À frente, algo muito mais raro que riqueza. Pertencimento. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Às vezes, a voz suave de uma criança e o coração aberto de um estranho são tudo o que é preciso para transformar uma nevasca em um começo e uma casa em um lar. Se esta história tocou você, se Ethan, Scarlett e ela encontraram um lugar no seu coração, apoie mais histórias assim. Toque em inscrever-se, aperte curtir e compartilhe esta história com alguém que ainda acredita em milagres cobertos de neve e em segundas chances. Até a próxima. Mantenha-se gentil, mantenha-se aquecido e nunca subestime o poder de um único ato de compaixão.